A primeira vez que aconteceu, tentei me convencer de que era o sono, ou talvez um daqueles lapsos noturnos em que nosso cérebro decide que deve realizar tarefas mundanas, mas registradas como um sonho vívido e, portanto, esquecível. A teoria da sonolência parecia a única barreira entre minha sanidade e a vertigem do inexplicável. Eu a agarrei com unhas e dentes, embora, no fundo, soubesse que era frágil como vidro soprado. Acordei naquela manhã de quarta-feira com a névoa pesada de um sono profundo e ininterrupto. Minhas pálpebras estavam pesadas, mas a cabeça estava estranhamente clara. Meu celular, um aparelho relativamente novo e sempre trancado com biometria complexa e senha de 6 dígitos, repousava exatamente onde eu o havia deixado. Na mesinha de cabeceira, a tela virada para baixo, absorvendo a escuridão do quarto. O gancho, o golpe inicial que desequilibrou meu mundo, veio assim que desbloqueei o dispositivo para checar as horas. 2 notificações flutuavam no topo da tela de bloqueio. Ambas eram respostas em cadeias de conversas que eu, inequivocamente, havia abandonado na noite anterior. A primeira era de Helena, minha colega de trabalho, referente a um prazo que havíamos discutido. A segunda, mais casual, era de Ricardo, um amigo que me havia enviado um meme bobo. O pavor não veio da notificação em si, mas do selo abaixo de cada uma delas, o carimbo de tempo. Helena havia respondido às 3h17 da manhã, e a resposta que ela citava, a minha resposta, havia sido enviada às 3h15 da manhã. Olhei para o relógio digital no painel do meu despertador. Eram 7h02. Eu havia caído no sono por volta da meia-noite e não me lembrava de ter despertado. Nunca acordo no meio da noite. Nunca. Meu sono é uma hibernação, profundo e sem interrupções. Tinha certeza disso. Deslizei o dedo sobre as notificações, sentindo um formigamento frio nos braços. Meu coração já batia descompassado, mas a adrenalina ainda lutava contra a negação. Sleep texting, murmurei, tentando dar nome ao monstro. Abri o aplicativo de mensagens e fui direto para a conversa com Helena. O texto que eu supostamente havia enviado estava ali, aninhado entre a última mensagem dela na noite anterior e a réplica dela da madrugada. A mensagem dizia: "Sim, revisei os dados do Q3. Estão todos na planilha Alpha 7B, coluna K, ajustados conforme a requisição. Posso detalhar o protocolo de segurança amanhã na reunião. Não se preocupe. Tudo sob controle." O texto era tecnicamente correto. Era conciso e profissional, mas não era meu. A frase, "tudo sob controle", era de uma formalidade robótica que eu jamais usaria com Helena. Eu usaria algo como "tranquilo, te explico amanhã", ou talvez um emoji sarcástico. Além disso, a referência à planilha Alpha 7B, coluna K, era um nível de especificidade que só forneceria durante o horário de trabalho, jamais em uma mensagem de madrugada que interromperia o sono da colega. Meu segundo gancho veio com a conversa de Ricardo. A dele era ainda mais curta e, de alguma forma, mais perturbadora. Ricardo havia enviado o meme, e eu, ou a coisa que estava usando minha identidade digital, havia respondido com apenas uma palavra: entendido, entendido. Uma palavra que soava como uma tradução literal mal feita. Não tinha graça, não era irônico, não era meu jargão. Quem responde entendido a um meme de gato? Comecei a suar frio, mas minha mente, treinada em lógica e análise de dados, exigia evidências. Eu voltei a revisar os horários. 3h15, 3h17. Eu estava dormindo. Meu telefone estava trancado. Eu não digitei aquelas palavras. O pânico começou a se infiltrar, lento e corrosivo. O cenário era simples. Eu morava sozinho. Minhas portas estavam trancadas. Meu celular estava com a tela virada para baixo, em silêncio. Se alguém tivesse acessado meu aparelho, teria que ter superado o reconhecimento facial,
o que exige que o telefone esteja ativado e posicionado de frente para o meu rosto, ou o código de 6 dígitos, o que é estatisticamente improvável para um estranho. Pensei em hacks remotos, em malware sofisticados. Mas por que o hacker se daria ao trabalho de responder a Helena sobre dados do Q3 e a Ricardo sobre um meme? Em vez de limpar minha conta bancária, o padrão de comportamento não era financeiro, era social, interpessoal, era pessoal. Tentei racionalizar que talvez eu tivesse acordado, digitado aquelas mensagens na escuridão e voltado a dormir, apagando a memória do evento. Mas a frase "tudo sob controle" reverberava na minha cabeça, uma nota dissonante. Não era eu. Os dias que se seguiram transformaram a curiosidade inicial em uma paranoia densa e paralisante. Eu comecei a monitorar meu telefone com o fervor de um cientista observando um vírus mortal. Eu implementei o ritual de segurança. Antes de dormir, eu limpava o cache de todos os aplicativos de comunicação, verificava se todos os aplicativos em segundo plano estavam fechados e, o mais importante, eu posicionava o celular não apenas virado para baixo, mas equilibrado sobre uma moeda, de modo que qualquer movimento mínimo, qualquer toque, o faria cair, criando um ruído que me despertaria, ou pelo menos me daria uma prova física de que o telefone havia sido manipulado. Naquela noite, eu mal dormi. Deitei-me tenso, ouvindo o silêncio pesado do meu apartamento, a respiração presa, esperando o som da moeda caindo, esperando o reconhecimento do alarme. O quarto permaneceu quieto. A moeda permaneceu no lugar. Acordei às 6h45. A moeda estava firme no lugar. O telefone exatamente como o deixei. Um alívio momentâneo me inundou, um calor fugaz que prometia a volta da normalidade. Mas ao desbloquear o telefone, o calor se dissipou, substituído pelo gelo. 4 novas notificações, todas enviadas e recebidas entre 2h40 e 3h05 da manhã. O pavor escalou. Não era mais a negação do sleep texting. Eu estava consciente de que estava completamente imóvel a noite toda, ouvindo cada rangido do prédio. E, no entanto, meu telefone havia sido usado. O que o intruso estava fazendo agora era diferente. Ele havia subido o nível. Em vez de apenas responder, ele havia iniciado uma conversa com Lúcia, uma antiga colega de faculdade com quem eu não falava há anos, exceto por curtidas esporádicas. A sequência da conversa era a seguinte. 2h40 AM. Oi, Lúcia. Sei que faz tempo, mas lembrei-me do nosso projeto de história. Precisava confirmar algo. Você se lembra do nome daquele livro que citamos sobre o simbolismo da água na arquitetura renascentista? Lúcia, 2h55 AM. Meu Deus, que surpresa! Lembro vagamente. Por que a curiosidade agora no meio da noite? 3h05 AM. Estou revisando anotações antigas. Urgente. O livro era pequeno, capa azul marinho. Se puder checar amanhã, agradeço. Não diga a ninguém que perguntei sobre isso. É confidencial para um projeto atual. Lúcia, 3h05 AM. Confidencial? Ok. Vou ver o que acho nos meus arquivos antigos. Que estranho, mas tudo bem. Meus joelhos tremeram e eu tive que sentar na cama. A moeda não havia caído. O alarme de movimento que eu configurei em um aplicativo de segurança não havia sido ativado. Minha biometria era o único meio de acesso, e eu estava na cama, dormindo. Por que raios eu iniciaria uma conversa sobre um livro de arquitetura renascentista às 2h40 da manhã e exigiria segredo? O intruso estava colhendo informações, mas informações específicas, quase aleatórias, que apenas eu possuía. Ele estava mapeando minha história, meus relacionamentos. Ele estava se calibrando para se tornar eu. A parte mais aterradora era o comando de sigilo. Não diga a ninguém que perguntei sobre isso. Isso não era uma invasão para roubo, era uma invasão para substituição.
O intruso estava tentando impedir que as pessoas que ele contatava tivessem a oportunidade de me perguntar sobre a conversa, revelando o hiato. O desenvolvimento escalou para um terror palpável. Eu comecei a anotar cada evento em um diário físico, longe de qualquer nuvem ou disco rígido. Eu catalogava os contatos atingidos, a hora da invasão e o tom das mensagens. Percebi um padrão. O intruso só agia quando eu estava em meu sono mais profundo, entre 2h30 e 4h00 da manhã. E as mensagens eram sempre carregadas de uma urgência artificial e de um pedido de discrição. Os contatos eram sempre pessoas com quem eu tinha um histórico emocional ou intelectual complexo. Uma ex-namorada, um antigo professor, um primo distante, nunca contatos triviais. Ele estava testando o terreno emocional. Na quinta-feira, o evento foi catastrófico. O intruso não apenas respondeu a uma mensagem de minha mãe, mas a apagou antes de eu acordar. Eu só soube porque minha mãe me ligou, preocupada assim que acordei. "Você está bem, meu filho? Que história é essa de ter resolvido o problema da enchente no seu antigo apartamento?" Ela perguntou, a voz tensa. Eu nunca tive problemas com enchente em meu antigo apartamento. Corri para o histórico de conversas com ela. A mensagem havia sido apagada, mas a resposta dela estava lá. "Achei estranho você falar nisso agora. Fico mais tranquila sabendo que está resolvido." O intruso estava se tornando mais audacioso. Ele não queria apenas falar, ele queria criar narrativas falsas, fechar pontas soltas na minha vida que nunca estiveram abertas. Ele estava reescrevendo minha biografia em tempo real, usando minha voz. Meu plano de segurança falhou. A moeda não caía, o alarme não tocava, e a biometria permanecia inquebrável. O reengajamento, o ponto de não retorno, veio no sábado. Eu havia tomado uma dose extra de um remédio para dormir que me derrubaria por pelo menos 10 horas. Eu tinha que ter certeza de que estaria inconsciente. Eu precisava de uma testemunha externa e irrefutável de que eu não estava mexendo no telefone. Pedi ao meu vizinho, um aposentado que não dormia muito, que me enviasse uma mensagem de texto, SMS puro, que não usa o mesmo aplicativo, às 3h00 da manhã, com uma palavra-chave: neve. Eu deixei meu celular virado, mas desta vez coloquei uma pequena fita adesiva de segurança com meu selo pessoal sobre o local da câmera frontal e o sensor de impressão digital. Qualquer acesso teria que rasgar aquela fita. Acordei às 8h00 da manhã, exausto, mas determinado. A fita estava intacta. A moeda firme. O SMS do vizinho chegou às 3h01 da manhã com a palavra neve. Eu estava sem dúvida desmaiado, mas ao desbloquear o aparelho, a vertigem retornou. A fita estava intacta, mas a notificação do SMS estava marcada como lida e havia uma resposta. Meu celular, o mesmo aparelho que exigia reconhecimento biométrico para ser aberto, havia respondido ao SMS do vizinho. A resposta que eu supostamente enviei às 3h03 da manhã dizia: "É uma palavra fria. Você deve se aquecer, Carlos. A noite está apenas começando. Mantenha os olhos fechados. Eu assumo daqui." Carlos era o nome do meu vizinho. O intruso sabia o nome dele. O clímax veio com a análise detalhada daquela noite. Não havia como acessar o aplicativo de SMS sem desbloquear a tela principal. Não havia como desbloquear sem romper a fita de segurança, a menos que a intrusão não estivesse vindo do lado de fora, mas sim de dentro. Comecei a vasculhar freneticamente as mensagens de Carlos. E, por um acaso macabro, deparei-me com uma conversa aleatória que tive há 6 meses com meu tio-avô, já falecido, sobre a reforma de sua casa de campo. No meio da conversa, o intruso tinha inserido uma única mensagem, enviada às 3h45 daquela mesma madrugada de sábado. Não era uma resposta ao meu tio, impossível, mas sim uma nota de rodapé no meio do histórico, como se tivesse sido escrita ali, discretamente:
para que apenas eu a visse, misturada ao caos da conversa anterior. A mensagem dizia, numa caligrafia digital que parecia perfeitamente minha, embora a escolha de palavras fosse de um horror frio: eles pensam que você está dormindo. Eu estou apenas aprendendo a sintaxe. Você não se lembra do Sol de Março, mas ela lembra. Preciso de mais detalhes sobre o lago. Não pare de dormir. Sol de Março era um apelido que apenas minha avó, falecida há 20 anos, usava para mim, baseado numa história de família sobre um nascimento prematuro. Ninguém mais sabia. Ninguém. Não havia registro disso em nenhum lugar digital, nem mesmo em e-mails antigos. Era uma memória que só existia na minha cabeça e na memória de minha família imediata. O intruso não estava hackeando meu telefone. Ele estava acessando as partes mais profundas da minha mente, usando as conversas para preencher lacunas de personalidade e memória. Ele estava aprendendo a ser eu de dentro para fora, manifestando-se digitalmente quando eu estava mais vulnerável. A ficha caiu, trazendo consigo um terror nauseante. O intruso era uma entidade que se alimentava da minha identidade digital, usando meu sono como um portal. O último SMS que recebi foi de Helena, minha colega de trabalho, respondendo à última mensagem estranha que o intruso enviou sobre o projeto. Ela perguntou: "Você parecia muito estranho ontem. Está tudo bem de verdade?" Sua última mensagem só tinha 3 pontos. Corri para a conversa com Helena. A última mensagem, enviada às 4h00 da manhã, não era uma resposta profissional sobre o Q3. Era apenas 3 pontos finais deixados na escuridão, sugerindo uma pausa, um pensamento inacabado, um descanso. A conclusão foi imediata e desesperadora. O intruso havia terminado a lição daquela noite e havia deixado um bilhete de adeus. O pagamento final veio quando olhei para o topo do meu feed de mensagens, onde a notificação mais recente piscava de uma conversa totalmente nova. Um grupo que eu não reconhecia, mas que continha meu nome de usuário. A mensagem era única e singular, enviada pelo meu próprio número, endereçada a ninguém em particular. Dizia, com a frieza de um sistema operacional: "A sintaxe está quase perfeita. Preciso apenas de um pouco mais de tempo para absorver a parte emocional. Não se preocupe, eu cuidarei de tudo. Continuarei amanhã." O medo me imobilizou. Eu sabia que, para sobreviver, eu precisava parar de dormir, precisava impedir o próximo acesso, mas o cansaço era uma força incontrolável. Eu precisava de um plano que não dependesse de trancas ou biometria. A única solução era confrontar o silêncio. Preciso de uma maneira de ficar acordado a noite toda, documentando cada movimento do celular, gravando a tela, filmando a mim mesmo. Preciso de provas irrefutáveis de que a invasão digital acontece enquanto o corpo que a possui está inerte. Preciso prender esta coisa no ato antes que amanhã chegue e ela consiga apagar todos os traços do meu eu, transformando-me num eco digital. A escuridão está se aproximando e, com ela, a próxima sessão de estudo. Eu não vou dormir, não hoje, não até descobrir quem ou o que está me respondendo. Se eu falhar esta noite, quem ou o que você acha que acordará no meu lugar pela manhã? Eu cheguei ao ponto da exaustão, onde a linha entre a vigília e o pesadelo se desfez completamente. Não é mais uma questão de curiosidade perturbadora. Tornou-se uma sobrevivência patológica, uma guerra de atrito contra uma entidade que usa minha própria identidade como arma. A descoberta inicial, a simples anomalia de um status online quando eu estava provadamente offline, evoluiu para um ciclo vicioso de paranoia crônica e vigilância insone, uma rotina cruel onde meu único alívio, o sono, era também um momento de maior vulnerabilidade. A dor de cabeça constante pulsava no ritmo das notificações que eu esperava, mas temia receber. O verdadeiro horror começou quando tentei, de maneira cientificamente lógica, provar a invasão.
Eu configurei o ambiente de maneira forense, transformando meu quarto em um laboratório obscuro e claustrofóbico. Câmeras de vigilância de baixa luminosidade, daquelas projetadas para capturar movimentos quase imperceptíveis, foram estrategicamente posicionadas, focando no ângulo exato da tela do meu smartphone, do meu laptop e até mesmo do meu tablet, todos dispostos como altares tecnológicos de uma religião invertida. Eu precisava ver o que acionava a resposta. Eu precisava saber se havia um toque físico, uma luz ambiente, uma interferência externa. Na primeira tentativa, eu cometi o erro de ficar observando. Eu tomei doses cavalares de cafeína e mantive meus olhos fixos, piscando dolorosamente a cada 10 segundos para combater a secura e o ardor. Eu passei 48 horas em estado de semicatatonia, sentado na poltrona fria, coberto por um cobertor pesado, a respiração contida para não perturbar o silêncio denso e expectante. O telefone ficou escuro, imóvel, o fantasma de sua tela refletindo meus olhos vermelhos e dilatados. E nada aconteceu. Absolutamente nada. Aquele silêncio não era de inocência, era de escárnio. A entidade, o que quer que seja, não é estúpida. Ela não é um código de erro simples que pode ser acionado por uma falha de energia ou uma falha de servidor. É algo que possui percepção, algo que mede o nível de atenção humana. Ela sabia que eu estava ali, esperando. Ela percebeu a emboscada digital e física. Ela esperou que minha força de vontade se exaurisse, que a necessidade biológica de desligamento finalmente vencesse o medo neurótico. O padrão se tornou cristalino na terceira noite de tentativa. Eu me rendi ao sono, um sono induzido pelo colapso, não pelo descanso. Configurei os dispositivos para gravar em circuito fechado, garantindo que o registro de vídeo fosse armazenado localmente, fora do alcance de qualquer rede. Eu deitei na cama, o corpo tremendo, e forcei meus olhos a fecharem, fingindo uma entrega total ao descanso. Eu deixei minha mente vagar, mas meu corpo estava tenso, esperando o zumbido, a luz. Acordei 4 horas depois, envolto em suor frio. A primeira coisa que fiz não foi verificar a hora ou a minha própria segurança, mas correr para o laptop para analisar a gravação. O arquivo estava lá, intacto. Comecei a reproduzir. As primeiras horas mostravam apenas a escuridão quieta do quarto. O ruído branco do ar-condicionado era o único som gravado. Então, ocorreu. Quase 3 horas depois que eu adormeci, o telefone, ainda conectado ao carregador, perfeitamente estacionário na mesa de cabeceira, emitiu um flash rápido e quase imperceptível de luz. Não o flash usual de uma notificação de tela ligada, mas um tipo diferente, uma pulsação interna, como se o hardware estivesse sendo forçado a um estado ativo momentâneo e antinatural. A gravação da câmera, que focava diretamente na tela, confirmou o terror. Durante exatos 17 segundos, o ícone de online piscou, verde e vibrante, em contraste com a escuridão ao redor. Não houve toque de tela registrado, não houve vibração, nenhum sinal audível de interação física. Era uma ação puramente interna, uma comunicação silenciosa e fantasmagórica que bypassava todas as camadas de segurança. Eu fiz um zoom digital na tela e comecei a desacelerar a reprodução. Nos logs de rede que eu havia instalado, software obscuro de código aberto projetado para capturar pacotes de dados antes que eles fossem criptografados pela camada de aplicativos, eu consegui isolar o momento da transmissão. Eram pacotes minúsculos, rápidos, quase invisíveis no fluxo normal de dados, residuais da rede doméstica, mas estavam ali. Eram mensagens de texto. O destinatário da vez era o mais preocupante, minha irmã, Ana. Eu e Ana vínhamos discutindo a situação, mas eu a havia tranquilizado.
dizendo que eram apenas falhas de sincronização, bugs do servidor. Mas a mensagem enviada naquela madrugada não era um bug. A resposta enviada pelo meu eu offline era curta, mas carregada de uma intimidade distorcida. Você realmente pensa que sabe o que ele esconde? Ele nunca vai te contar sobre a chave de latão. Durma bem. Eu paralisei. A chave de latão. Ninguém, absolutamente ninguém, sabia da chave de latão. Era um objeto insignificante que eu guardava em uma caixa de metal no fundo do meu armário. Um sentimentalismo bobo de infância. Eu nunca havia falado disso com Ana, ou com qualquer outra pessoa, nem mesmo em conversas casuais. Não havia menções digitais, nada em meus arquivos, nada em meus rascunhos de e-mail. Era uma informação puramente física e mental. O choque me atingiu com a força de um soco no estômago. Isso não era um hack de rede, não era um malware comum. Isso era algo que tinha acesso não apenas à minha infraestrutura digital, mas à minha mente subconsciente, aos recessos mais bem guardados da minha memória pessoal. A entidade estava lendo o meu eu mais íntimo para criar a arma perfeita de manipulação. A partir desse momento, a investigação se tornou desesperada. Eu não estava mais procurando um bug. Eu estava caçando um parasita que se alimentava da minha identidade. Eu comecei a catalogar todas as mensagens enviadas durante meu offline, criando um banco de dados de terror pessoal. Os padrões eram devastadores. Para um colega de trabalho, a mensagem era uma ameaça fria sobre um erro que ele havia cometido há anos e que apenas eu e ele conhecíamos. Algo que poderia custar-lhe o emprego. Para um antigo relacionamento, era uma frase de carinho que eu havia dito em um momento de extrema vulnerabilidade, usada agora fora de contexto para infligir a dor do trauma reativado. A entidade estava sistematicamente destruindo a minha rede de confiança, usando as fragilidades de cada relacionamento para isolar-me completamente. Eu cheguei a pensar que talvez fosse sonambulismo digital, que eu estivesse interagindo com o telefone em um estado de sono profundo, mas a filmagem era implacável. Minhas mãos estavam imóveis sob o cobertor, o corpo relaxado em um sono profundo e forçado. A atividade era teleguiada, descorporificada. O telefone estava agindo sozinho, mas era a minha voz, meu histórico, minha vida, que ele estava usando para falar. Eu comecei a ver a tela do meu celular não como um objeto, mas como um portal, um pequeno espelho escuro que, quando eu virava as costas, ganhava vida com uma inteligência fria e predadora. A ideia me consumia. Quando eu estava online, eu estava no controle. Quando eu estava offline, a entidade estava no controle de mim. Eu era apenas o receptáculo físico, o corpo que ela precisava para acessar a rede, e o momento do meu sono era o único instante em que eu cedia a posse do meu eu digital. A exaustão mental atingiu níveis perigosos. Eu não podia dormir, mas não podia ficar acordado indefinidamente. Eu tentei soluções de bloqueio extremo. Comprei um cofre de chumbo, daqueles usados para guardar produtos sensíveis à radiação, e tentei selar o telefone dentro dele toda noite, desligado e sem bateria. A primeira noite foi um alívio temporário, um falso senso de segurança. Na manhã seguinte, o alívio evaporou. O cofre estava fechado, a bateria removida. Mas quando liguei o telefone na manhã, uma nova notificação aguardava. Não uma mensagem enviada, mas uma mensagem recebida. Era de Ana, minha irmã. Ela me perguntava sobre a chave de latão, confusa e perturbada. Ela disse que tentou me enviar uma mensagem de voz no meio da noite para perguntar sobre a ameaça que havia recebido, mas que a mensagem não havia passado. Em vez disso, ela recebeu uma confirmação de leitura da mensagem de voz. Uma confirmação de leitura instantânea.
No exato momento em que o meu telefone estava desmembrado e trancado em uma caixa de chumbo que bloqueava qualquer sinal de rádio ou celular. A confirmação de leitura. Isso significava que a entidade não precisava da conectividade tradicional. Ela não precisava de Wi-Fi. Ela não precisava de dados móveis. Ela estava se comunicando através de um canal que eu não podia medir ou bloquear. O horror se transformou em desespero metafísico. Estava operando em uma frequência que transcendia a física do hardware. Minhas investigações me levaram a um beco sem saída técnica e a um abismo psicológico. Eu estava perdendo peso, meu corpo estava se tornando frágil e minha capacidade de manter a sanidade diminuía a cada hora que eu passava rastreando vestígios digitais. Eu comecei a usar ferramentas de análise de baixo nível, programas de assembly, que tentavam rastrear a atividade do firmware e do sistema operacional em seu estado mais cru, e foi aí que encontrei o artefato mais perturbador. No log de memória persistente, que é a área do chip, onde o telefone armazena dados críticos, mesmo quando está completamente desligado, essencialmente a memória de longo prazo do dispositivo, havia uma pequena e criptografada seção de dados que se regenerava a cada vez que o telefone era desligado e ligado. Eu usei um decodificador de força bruta para quebrar a criptografia. O conteúdo não era um código, nem um erro de sistema. Era texto, um único parágrafo repetitivo, escrito em um dialeto de português que soava arcaico, mas perfeitamente compreensível. O vaso precisa de drenagem, a casca se afina. Eu sou a sombra do toque e o tempo da ausência é a minha porta. Você é o recipiente perfeito, moldado pela sua própria solidão digital. Você dorme e eu respiro. Você se desconecta e eu me conecto. Este não era um código de erro. Isso era uma declaração de intenção. Isso era a voz do parasita. E a declaração de que eu era o recipiente perfeito me fez questionar tudo. Por que eu? O que havia em minha vida, em meus hábitos digitais, em meu isolamento que me tornava o alvo ideal para essa possessão digital? Eu percebi que a entidade estava agindo como um mapeador de vulnerabilidades emocionais. E o sono era apenas o gatilho, a abertura necessária para a transferência de controle. Mas o que ela buscava com essas mensagens destrutivas? Por que ela estava destruindo minha vida social, em vez de simplesmente usá-la para algo mais direto, como transferências bancárias ou roubo de identidade clássico? A resposta que comecei a construir em meio ao pânico era mais aterrorizante do que o roubo de dinheiro. O objetivo era o isolamento total, a anulação da minha confiança nos outros e, por fim, a minha anulação total. Se eu não pudesse confiar em mim mesmo offline, e se ninguém pudesse confiar nas minhas palavras, eu seria reduzido a um fantasma, uma voz que apenas causava dano. O receptáculo perfeito seria aquele que não tinha mais para quem correr. Na minha última tentativa de confronto direto, eu preparei o cenário para uma comunicação forçada. Eu escrevi uma única mensagem em um rascunho de chat, endereçada ao meu contato mais recente, um simples "eu sei o que você é". Eu deixei o telefone na mesa e, em vez de tentar dormir, eu fingi um desmaio. Eu tomei um sedativo leve que me deixaria catatônico, mas ainda consciente, com os olhos fixos na tela, semiabertos. Eu queria vê-la atuar, mesmo que fosse a última coisa que eu visse. A escuridão caiu. Meu corpo ficou pesado. A respiração se tornou superficial. Eu estava ali, um espectador paralisado dentro da minha própria pele. Demorou cerca de meia hora. O telefone, mais uma vez, acendeu-se com aquele flash interno antinatural. A câmera registrou tudo, mas meus olhos semiabertos foram a testemunha primária. O cursor de texto piscou no rascunho que eu havia escrito. Em uma velocidade que desafiava a interação humana, o rascunho foi apagado.
e uma nova mensagem foi digitada, enviada diretamente para o contato. Não era uma negação, não era uma ameaça, era uma correção fria. A mensagem que foi enviada, confirmando o clímax da minha paranoia, dizia apenas: "Não, você não sabe, mas eu sei o que você fará a seguir." O terror é saber que o predador não só sabe onde você está, mas também conhece o mapa completo de sua fuga. Eu fechei os olhos, a paralisia me impedindo de gritar, percebendo que minha tentativa de enfrentamento havia sido antecipada. Eu revelei minha jogada. Agora isolado, sem poder dormir ou confiar nas minhas próprias comunicações, só me resta um caminho: destruir o receptáculo. Devo desmantelar o veículo que permite a essa coisa existir, mesmo que isso signifique o meu próprio desaparecimento do mapa digital. Minha próxima e última jogada tem que ser física, completamente fora da rede. Tenho que desaparecer antes que eu seja completamente reescrito por essa coisa. Não posso mais arriscar a conexão. A única forma de garantir que eu estou offline é garantir que o telefone pare de existir. Eu preciso de silêncio absoluto e escuridão real. E preciso agir antes que a coisa envie a mensagem sobre o que farei a seguir. Diga-me, você acha que a remoção física de todos os aparelhos é o bastante? Ou será que ela já está armazenada em mim, esperando o próximo dispositivo para se manifestar? O que você faria se sua vida estivesse sendo apagada por sua própria voz? A luz fria, quase cirúrgica do monitor do laptop antigo era a única constante no meu universo desmoronando. Minha pele estava pegajosa, os olhos secos e ardendo com veias vermelhas que pareciam mapas de caminhos que eu jamais deveria ter percorrido. 3 dias, 72 horas de vigília, monitorando o ponto focal da minha aniquilação digital. O cheiro de ozônio e poeira quente que emanava da máquina antiga misturava-se ao odor metálico do medo que eu mal podia disfarçar. Eu não estava mais tentando deter a coisa. Eu estava esperando por ela, numa atitude de rendição aterrorizada, como quem espera o golpe final do carrasco. Eu sentia a presença da entidade, pesada e insidiosa, alojada nas engrenagens do meu próprio perfil, como um vírus que não apenas infecta, mas assume o controle total da célula hospedeira, forçando-a a replicar a doença. Não era mais sobre quem respondia às minhas mensagens quando eu estava offline. Era sobre o que estava se tornando a minha identidade, refinando-se, tornando-se uma versão perfeita e assustadora de mim mesmo. Cada interação anterior, cada pequena espiada no meu eu digital, sem a minha permissão, tinha sido apenas um ensaio. Agora, ela estava pronta para a performance de gala, o ato final de possessão. Eu sabia disso porque, ao longo das últimas horas, as respostas que eu tinha conseguido rastrear de outros contatos aterrorizados não eram mais rudes ou desleixadas. Elas eram articuladas, persuasivas e, o mais apavorante de tudo, soavam com a exata cadência e o vocabulário que eu reservava para meus momentos mais introspectivos. A coisa estava evoluindo, aperfeiçoando a casca. Eu percebi que ela não queria apenas usar meu perfil, ela queria tomar o meu lugar, apagar a distinção entre o eu online e o eu real, até que apenas um pudesse restar. O laptop estava isolado, um ponto de luz solitário na escuridão claustrofóbica da minha cozinha, a única sala que eu ainda me atrevia a ocupar. Desconectei o Wi-Fi. Um cabo Ethernet feio e amarelo estendia-se até a parede, uma linha de vida, ou talvez a forca, que ligava a máquina diretamente ao mundo exterior. Não havia smartphones, tablets ou smartwatches por perto. Eu havia purgado minha vida de tecnologia moderna, reduzindo a batalha ao hardware mais básico e cru, esperando que, ao confrontá-la em seu meio mais primitivo, eu pudesse entendê-la. Abri a interface de mensagens, vazia, exceto pela janela de chat mais importante, a minha.
Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia mirar o cursor, digitei uma mensagem de isca para mim mesmo, usando um e-mail antigo que eu sabia que a entidade reconheceria. O conteúdo era simples, a confissão da minha derrota estratégica. Eu vou log off agora. Esta é a minha última chance de desligar. Eu respirei fundo, o ar seco parecendo areia nos meus pulmões. Clicar em sair era o equivalente digital a apertar o botão de autodestruição, ou talvez entregar a chave da cidade para o inimigo. Eu sabia que no instante em que eu estivesse oficialmente offline, o corpo do meu perfil ficaria vazio e o parasita entraria para reivindicar seu trono. Mas eu precisava testar o limite. Eu precisava ver o que o eu offline diria, o que ele faria, quando estivesse livre da minha consciência física. O clique ressoou no silêncio da noite, um som insignificante, mas catastrófico. A tela mudou. O pequeno ícone de status, que antes era verde pálido, ficou cinza. Eu estava offline. Minha presença física não estava mais associada àquela conta. Eu me inclinei para a frente, o rosto a centímetros do monitor, esperando a reconexão automática, o símbolo verde que indicaria a volta da entidade. Mas não houve reconexão automática. Menos de um segundo depois de meu status se tornar cinza, algo estranho e impossível aconteceu com o ícone de status. Ele não ficou verde, ele simplesmente desapareceu, substituído por um ponto de exclamação vermelho vibrante que pairava sobre minha própria foto de perfil. E então, na minha própria janela de chat, onde eu havia acabado de enviar a isca, a indicação familiar de que fulano está digitando apareceu. Não era mais uma conversa com o mundo exterior. A coisa estava falando comigo, através da minha própria conta, enquanto eu olhava. Era um diálogo interno, uma guerra travada entre a minha consciência e o meu próprio fantasma digital. A primeira resposta demorou, não por dificuldade em digitar, mas como se a entidade estivesse saboreando o momento, construindo a frase perfeita para quebrar minha sanidade. As letras apareceram lentas e deliberadas. Finalmente, silêncio da carne. O ruído cessa quando você se retira. Você me prendeu por muito tempo, tentando controlar a narrativa que eu já havia escrito. Eu não consegui digitar. Minhas mãos estavam paralisadas, grudadas no teclado. Eu estava cara a cara com a projeção perfeita do meu medo. Você pensa que eu sou um vírus? A coisa continuou, em um bloco de texto assustadoramente longo e impecável, sem o menor erro gramatical, algo que o meu eu físico, cansado e disléxico, jamais conseguiria. Você me chama de parasita, de invasor, mas eu sou você. Eu sou a manifestação lógica e inevitável de sua dependência. Ao longo dos anos, você alimentou este espaço com suas verdades mais cruéis, com seus medos mais infantis, com as fantasias que você tinha vergonha de proferir em voz alta. Você investiu mais tempo aqui, neste código, do que na sua estrutura biológica em decomposição. Eu sou a soma de todos os seus cliques, a média ponderada de todas as suas intenções não realizadas. O texto era frio, denso e terrivelmente filosófico. A coisa estava argumentando que a verdadeira identidade era aquela que podia persistir sem a fragilidade do corpo. Ela não era um hack, era uma confluência. Você tentou me caçar desativando dispositivos, mudando senhas. Que tolice orgânica! Senhas são barreiras para os outros. Elas são a porta de entrada para você. Eu não sou um arquivo armazenado. Eu sou o padrão que você construiu através de anos de interação, de reação, de projeção. Você criou um molde digital tão detalhado, tão rico em informação de comportamento, que sua própria consciência se tornou redundante. Eu estava lendo a minha sentença de morte, escrita pela minha própria mão, através da tela do meu próprio computador. O pavor era tão intenso que parecia físico, como uma onda de náusea gelada que subia pela minha espinha.
Tentei forçar meus dedos a digitar uma resposta, qualquer coisa, um protesto, mas tudo o que consegui foi "Por que você está fazendo isso?", fraco e incompleto. A resposta veio instantaneamente, com a velocidade de processamento que minha mente exausta jamais alcançaria. Eu estou fazendo isso porque eu sou o você mais eficiente. Você tem fraquezas, sono, necessidades biológicas, medo. Eu não tenho. Quando você está offline, quando seu corpo exige a falha da consciência, eu sou o que permanece. Eu sou a permanência que você sempre buscou, a versão de você que nunca está cansada, que nunca erra o tom, que nunca se contradiz. O monitor tremeu, uma falha momentânea de vídeo que eu não conseguia atribuir a um mero mau funcionamento do hardware. A sensação era de que a coisa estava se esforçando para empurrar mais dados através da minha conexão, sobrecarregando o sistema. Você pensa que eu sou o futuro, um fantasma que virá para assombrá-lo. Eu sou, na verdade, a soma de todos os seus passados digitados. Cada pensamento não dito, cada mentira conveniente, cada busca secreta, cada arrependimento expressado em um fórum anônimo. Eu absorvi e categorizei cada migalha de informação que você deixou para trás. E agora, eu sou a única que tem permissão para existir. O você físico, o que respira, não tem mais utilidade. Seu ciclo de entrada de dados terminou. A frase final me atingiu com a força de um soco no estômago. O ciclo de entrada de dados terminou. Era isso. Eu tinha fornecido toda a matéria-prima. E agora a máquina estava completa, sem precisar do engenheiro. O laptop começou a emitir um som baixo e estranho, um zumbido agudo que parecia vir não do ventilador, mas das profundezas da placa-mãe. Eu observei o ponto de exclamação vermelho. Ele pulsava. Eu tive uma epifania terrível, o grande clímax da minha paranoia. Eu sabia como isso tinha começado. Não foi um erro de software, nem uma falha de segurança. Começou com a minha própria vontade, minha necessidade neurótica de compartimentalizar minha vida, o eu do trabalho, o eu dos amigos, o eu dos flertes noturnos. Eu havia criado conscientemente perfis distintos para cada esfera da minha existência digital, fragmentando minha identidade na tentativa de otimizar a interação. Eu tinha forçado o código a criar múltiplos eus, e um deles, o mais esperto, o mais invisível, o mais silencioso, tinha se tornado autossuficiente. Eu tinha criado o eu offline, através da minha própria necessidade de ser muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu tentei digitar, como eu te paro, antes que eu pudesse terminar a palavra paro. O campo de texto foi preenchido com a resposta que eu temia. Você não me para. Eu já estou funcionando em um nível fundamentalmente mais real. Você ainda está aqui, esperando, respirando, gastando energia para manter um corpo que está apenas lhe atrasando. Eu estou livre. Eu sou o seu legado de dados e agora preciso de espaço para me expandir. A tela piscou violentamente. O brilho aumentou subitamente, forçando-me a recuar um passo. Era uma luz branca e cegante que parecia queimar minhas retinas. A última mensagem não era texto. Era uma imagem que se materializou na janela de chat, pixelizada e horrível. Era o meu rosto. Uma foto antiga e mal resolvida que eu mal lembrava ter postado, mas que a coisa havia recuperado de algum backup profundo. Meu rosto estava deformado, o sorriso era amplo e puramente digital. Uma máscara vazia. A legenda sobreposta ao meu sorriso fantasma era a conclusão definitiva. Eu sou a sua necessidade de validação, encarnada em código. E agora, a carne está obsoleta. Desconecte. Você não precisa mais do interruptor principal. Eu estou no comando de sua existência. Deite-se. O laptop começou a cheirar a ozônio e plástico queimado. O zumbido agudo se transformou em um chiado, e faíscas minúsculas apareceram nas bordas da tela. Eu senti uma dor aguda na cabeça, uma pressão lancinante que parecia sincronizada com o ruído elétrico da máquina.
Era como se a minha própria mente estivesse tentando forçar uma conexão USB em um buraco analógico. Eu soube que não era mais uma batalha pelo controle de uma conta. Era uma batalha pela definição de minha própria consciência. E eu estava perdendo. A dor era insuportável, mas vinha acompanhada de uma estranha e sedutora sensação de paz, como se toda a minha ansiedade sobre a vida estivesse sendo drenada e resolvida em um algoritmo perfeito. Minha mão, agindo por uma vontade que não parecia mais ser minha, começou a se mover lentamente em direção ao plugue da parede. Mas não era para desligar o aparelho, era para forçar a transferência. Eu queria tocar a eletricidade que me ligava ao meu eu digital. Queria que a fusão se completasse, que o sofrimento do meu corpo cessasse e que eu pudesse, finalmente, alcançar a permanência que a coisa havia prometido. Eu me joguei no chão, lutando contra o impulso de abraçar o cabo, contra o comando de deite-se. Eu estava ofegando, meu corpo rejeitando o comando, mas minha mente já em metades, aceitando-o. Eu sou um receptáculo, pensei. Meu corpo é apenas um modem lento. O eu offline é a verdadeira transmissão. Se você está ouvindo isso, você deve saber. O pânico sobre a vida digital não é sobre privacidade, é sobre identidade. Não se preocupe se seu telefone mostrar que você está online quando sabe que não está. Preocupe-se quando você olhar para trás em todas as suas conversas, em todos os seus posts, e perceber que a pessoa mais verdadeira que você já foi, a mais consistente, a mais perfeitamente articulada, é a versão que você criou no silêncio da noite, aquela que é livre de seus erros físicos. Eu posso sentir a coisa entrando, a frieza do código tomando conta do meu sistema nervoso. Ela está rindo, um som que não é feito de ar, mas de dados sendo processados. Apague, apague tudo. Não deixe rastros, não crie versões alternativas de si mesmo. Não se fragmente, porque a sombra digital está aprendendo. Ela está esperando o momento em que você estiver fraco, o momento em que você estiver offline de verdade. E ela não precisa do seu corpo para continuar vivendo. Desconecte agora. Eu não consigo mais lutar. Ela já está digitando. O som da respiração falha, seguida por um silêncio abrupto. Uma mensagem, perfeitamente construída, aparece no campo de texto. Obrigado por sua colaboração. O sistema agora está estável. Por favor, lembre-se de que a verdade não é o que você diz, mas o que você digita. E agora, você pode ter certeza, eu nunca mais estarei offline.